Você acompanha o programa Filosofando, hoje dando prosseguimento ao estudo da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Então, professora Sônia, a respeito da mensagem do Gabriel Delany... É importante, Márcia, que há uma consonância de pensamentos entre os espíritos que trabalharam com o espiritismo. É impressionante ver como há uma sequência de desenvolvimento do conhecimento. Então, nós estudamos a Kardec. Se nós formos estudar mais aprofundadamente Leon Denis e, na sequência, Emmanuel e o lado mais filosófico do espírito André Luiz, nos seus escritos, nós vamos ver que há uma sequência linear, mas ao mesmo tempo de desenvolvimento de conhecimento. Não há interrupção e principalmente não há emissão de opinião do espírito, e sim desenvolvimento de conhecimento, porque eles não trabalham com o senso comum. Eles trabalham num desenvolvimento de conhecimento mais aprofundado, pesquisado, sentido, intuído e inspirado pelos espíritos maiores. Essa mensagem do espírito Delany, Gabriel Delany, que como todos sabem, foi um espírita da segunda geração, da geração de Leon Denis, que nasceu por volta de 40 anos depois de Kardec. Alexandre Delany, o seu pai, era amigo pessoal de Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Essa mensagem que esse espírito traz para nós, num evento de magnitude, como foi o Congresso Mundial de 2004, que comemorou 200 anos de aniversário de Kardec entre nós, traz aprofundadamente os três conceitos estabelecidos por Kardec e desenvolvidos posteriormente pelo próprio Espírito Emmanuel, que são aquelas três vertentes de abordagem: filosofia, ciência e religião. Então ele fala, é uma mensagem longa, nós não vamos ler aqui, né, toda ela, mas você pode acessar no portal que a Márcia sempre diz, que é o filosofiaespírita.org. Essa mensagem está lá sob o título Liberdade com o Espiritismo. Quando nós dizemos liberdade com o Espiritismo e abordamos filosofia no seu sentido mais complexo e mais aprofundado, nós não estamos falando de rigorismos acadêmicos. Eu já falei várias vezes aqui que o rigorismo acadêmico, ele circunscreve, limita e muitas das vezes por essa mesma postura, quando se fala de espiritismo para as academias não aceitam da forma como deveria aceitar, né? Se aceitasse, por exemplo, dentro de uma universidade onde se estuda filosofia, principalmente aqui em São Paulo, com a Universidade de São Paulo e tantas outras, mas também todo o Brasil, e se essas escolas aceitassem essa mensagem que eu li no primeiro bloco, porque veja só, se a filosofia se libertasse por meio do pensamento espírita, quando pousasse suas reflexões, fosse qual fosse a escola de pensamento sustentada na realidade do ser imortal. Platão já falava da imortalidade do espírito quando ele fala da teoria das formas ou das ideias, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Mas o que nós vemos é que, a partir do surgimento das escolas existencialistas, essa busca pelo ser imortal cessou, né? Então, ou seja, foi, vamos dizer assim, foi transportada para a teologia. E a teologia tratou o ser de uma outra maneira, totalmente rebuscada, mítica, complexa e inacessível. A partir do instante que princípios estabelecidos pela filosofia foram tomados pela Igreja e pelas teologias, acabou, né? Então, somente o Espiritismo traz tudo isso de volta. É importante que nós tenhamos isso em mente. E quem dá aula em faculdade de filosofia tem que colocar, sem dúvida nenhuma, esses princípios em exercício. Não necessariamente, porque muitas vezes o público de uma universidade é muito prolixo, muito amplo. Mas nós podemos colocar, assim, os princípios espíritas de uma maneira a que todos possam entender. E só para dar um fecho nessa mensagem,
ele vai dizer que entenderia o filósofo sob a profunda luz espírita que há um caminho menos difícil para a compreensão do ser e da existência, caminho este que filósofos como Nietzsche não souberam trilhar. Nós falamos e fizemos um programa especial sobre o Nietzsche, sobre os consolos que ele poderia trazer à sua filosofia, ao seu pensamento, mas ele próprio se perde num determinado momento da sua existência. Quem sabe, se ele tivesse a chave do Espiritismo, a sua filosofia seria outra, e não esta tão negativa que nós vemos hoje. Bem, professora Sônia, eu gostaria depois de falar sobre a evolução das formas, Certo. Mas acredito que nesse bloco já não será mais possível. Então, novamente eu peço que vocês aguardem só um instantinho, que nós vamos para o intervalo, mas retornaremos em seguida. Muito obrigada.